Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar os textos jornalísticos. Conceituando, os textos jornalísticos, eles são veiculados aos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é o gênero textual mais lido, pois ele possui um maior alcance nos diversos setores da sociedade. Então, gente, vamos ver a estrutura do texto jornalístico. A estrutura, na verdade, é como ele se organiza, tá certo? Então, a gente tem pauta, apuração, redação e edição. Vamos ver o que significa, né? Vamos conceituar cada uma dessas partes, tá? Então, a pauta, ela é a escolha do tema ou assunto que vai ser tratado. A apuração, a gente recolhe as informações, os dados e, muito importante, a verificação dos dados, a veracidade dos fatos, né? Então, por isso que a gente chama de apuração dos fatos, e aí a gente faz um link com a questão das fake news, né? Que são as notícias falsas, porque os textos jornalísticos, eles trabalham com fatos, eles trabalham com a verdade dos fatos. Então, quando a gente divulga um conteúdo que a gente não tem certeza, ou um conteúdo duvidoso, tá? Então, a gente está quebrando, na verdade, rompendo com essa estrutura original, né? Com essa estrutura do texto jornalístico, tá certo? Outra questão é a redação, que é quando vai se transformar, né, as informações num texto, e a edição, que é muito importante porque vai ser a correção e a revisão desses. Então, gente, a linguagem jornalística, ela é em prosa, ou seja, é um texto em prosa, feito em parágrafos. Essa linguagem ela deve ser clara, simples, tem que ter imparcialidade, objetividade, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Ou seja, de modo a que o emissor exponha para o leitor, né, as informações mais relevantes sobre o tema que está sendo tratado. No tocante à gramática ou à estrutura gramatical, normalmente os textos jornalísticos apresentam frases curtas e ideias sucintas, as quais favorecem essa objetividade do texto. Eles vão também ter o recurso, né, das repetições que auxiliam na memorização e assimilação das informações. O mais comum é o uso da ordem direta nas construções frasais, ou seja, sujeito, verbo, que é a ação, né? O sujeito é quem pratica a ação, e os complementos da oração. Esses textos, eles possuem uma linguagem denotativa, ou seja, isenta de ambiguidades, e possuem um único sentido. Gente, relembrando aqui a linguagem denotativa, lembra que ela começa com D de dicionário, então é o que realmente a palavra significa. D de denotativo, D de dicionário ou sentido literal, tá certo? Os textos jornalísticos, eles são textos informativos, basicamente, tá? Então, são um dos gêneros presentes no texto jornalístico, né? Eles englobam as produções textuais objetivas em prosa, baseado na linguagem clara e direta, como a gente já falou, conceituando aí uma linguagem denotativa ou literal, ou seja, o que realmente a palavra significa. São textos que têm como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Então, tem que ter cuidado para que esses textos não tenham ambiguidade, tá certo? É quando a gente deixa, assim, um leque, né, de interpretações possíveis, tá? No texto jornalístico, isso não pode acontecer. Assim, o escritor dos textos informativos,
ele vai se preocupar em expor brevemente um tema, fatos ou circunstâncias, a um ou a vários receptores, que aí a gente chama de leitor, tá bom? Então, gente, esses textos, eles são textos jornalísticos, certo? Então, o jornal em si, o suporte, né? Ele vai abrigar diversos textos jornalísticos, que são vulgarmente chamados de matérias, sendo divididos em seções compostas pelos mais variados gêneros textuais, que a gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Editorial, notícia, reportagens, entrevista, textos publicitários, classificados, artigos, resenhas, charges e carta do leitor, que também é um texto editorial. Na verdade, o texto injuntivo, ele também é conhecido como instrucional, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui alguns textos jornalísticos, né, que, na verdade, têm suas características peculiares, mas fazem parte da mesma tipologia textual. Então, a gente tem aqui a notícia, que o elemento fundamental da notícia é o jornal, então ela vai se caracterizar por ter um caráter informativo, ser escrito, né, de maneira impessoal, sem comentários nem interpretação. O uso da linguagem é direto e formal. Inicia-se com o lead, né, que vai trazer as principais informações do texto, e segue com o corpo da notícia. Esse tipo de texto, gente, ele apresenta as principais informações do fato na primeira parte. E depois, no corpo do texto, são apresentados os detalhes, as causas e as consequências. Este gênero textual apresenta a função referencial ou informativa da língua, ou seja, essa função referencial é a mesma coisa que a função denotativa, ou linguagem denotativa, que a gente já sabe que é o sentido literal. Outro texto jornalístico é o editorial. Então, ele trata-se de um texto no qual o autor vai exprimir a opinião do jornal, né? Esse autor são os editores, geralmente, do jornal. É um texto curto, composto também pelo lead, normalmente trata de algum assunto facilmente compreendido e que seja do interesse do leitor. E então, gente, temos também a crônica, né? Que trata-se de um relato de acontecimentos e fatos do cotidiano, por isso recebe esse nome crônica, que vem de cronos, de tempo cronológico, tá certo? A sua estrutura é marcada por uma sequência de narrativas que possuem marcas subjetivas, né? Porque vai falar de memórias, de sentimentos, de lembranças do autor do texto. E então, pessoal, para finalizar, a gente vai falar, né, da estrutura do texto jornalístico, que, no geral, o processo de produção do texto jornalístico é dividido nas seguintes fases. Nós temos a pauta, como já falamos anteriormente, né, que é a escolha do assunto ou do tema que vai ser tratado, a apuração da veracidade dos fatos, tá? A redação, que vai ser a organização das ideias no texto, e a edição, que é muito importante, que é a alocação dos textos no jornal, a correção e a revisão dos mesmos. Tá bom, gente? A nossa aula de língua portuguesa vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.